Fala, gurizada! Sim, eu ainda tô gripado. Ou me gripei de novo, enfim. Fala, gurizada, medonho! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando. O último vídeo sobre When Evil Lurks. Sim, o filme dos nossos hermanos argentinos que fizeram uma obra de arte, segundo algumas críticas. A minha mochila acabou de cair onde não deveria cair. Enfim, será que é o mal se manifestando para este vídeo? Nunca saberemos. Ou se eu morrer no final do vídeo, enfim. Bora lá então, When Evil Lurks, terceiro vídeo, ou seja, o vídeo com as razões para que sim, tu que ainda está em dúvida, tu que ainda está temeroso a respeito do filme, eu vou tentar te convencer a assisti-lo. Primeira razão, e para mim talvez seja a mais contraditória, mas ela tem uma explicação do porquê, é a razão óbvia, brutalidade. Cara, aqui, e aí eu vou traçar um comparativo muito extremo, muito extremo. Ao contrário de Terrifier, né, 1 e 2, né, o nosso querido Art, que sai matando, escalpelando, degolando, tirando a pele, meu Deus, arrancando o olho e botando no lugar do olho que ele perdeu, enfim. Onde lá as coisas basicamente não possuem justificativa alguma para acontecerem como elas acontecem, aqui há uma razão, as pessoas estão possuídas pelo capiroto. O capiroto quer fazer o pior para essas pessoas. O capiroto quer tirar o pior das pessoas para mostrar que o mundo, na realidade, é um grande inferno e não lá embaixo da terra. Pois bem, dito isso, a maneira como o filme constrói toda a sua brutalidade, que chocou algumas partes ali, uma parte, eu não vou dizer pequena, mas uma parte média do público, uma galera que não está acostumada com isso, é uma ótima razão pela qual tu deve se testar e assistir a esse tipo de filme, para quem sabe abrir os teus horizontes para filmes ainda mais extremos do que When Evil Lurks. O que significa isso? Cara, existe uma infinidade de filmes muito mais pesados do que ele, que a galera acaba não falando porque não geraram hype tal qual When Evil Lurks conseguiu gerar. Talvez, aí entra uma segunda razão pela qual o filme gerou todo esse hype, é o fato de que a Shudder apostou num diretor argentino que já tinha feito um ótimo filme, inclusive, salvo engano, cara, ele tava na Netflix, eu vou confirmar a informação, deixa aqui na descrição do vídeo, que é o Aterrorizados, né, velho? Que, tipo assim, também é um filme que tem uma temática sobrenatural pesada, flerta ali com questões de crenças das pessoas, o que gera um hype em cima da ideia e gera também muitas críticas, sejam elas positivas ou negativas. O nosso queridíssimo diretor aqui, ele tá cagando para isso, ele quer entregar a história da maneira como ele gostaria que ela fosse executada, doa quem doer. E em When Evil Lurks, é exatamente isso que ele faz. Ele vai trabalhar essa questão da possessão de uma maneira, eu diria, muito original, afinal de contas, e aqui não é um spoiler que vai estragar a tua experiência, mas se tu não quiser saber do que se trata, pula 10 segundos aí. É a possessão como um vírus, uma possessão que se espalha. Não é uma possessão como o clássico do Exorcista, em que o demônio vai e possui uma única pessoa e fica ali atormentando essa pessoa e desgraçando a vida dela e de todos que estão à sua volta, ameaçando quem está em volta, mas possuindo de fato uma única pessoa. Não, aqui o demônio ele possui uma criatura, acaba virando uma criatura a pessoa que ele possui lá no começo do filme. E a coisa vai se espalhando de uma forma um tanto quanto descontrolada. Apesar de que, e aí entra uma outra razão para assistir, que eu achei muito legal, que o filme ele tem, e aí eu não consegui pesquisar a respeito, se tiver algum argentino que possa ajudar, trazendo aí uma luz sobre essa questão que eu vou levantar, eu vou ficar muito agradecido. Eu não sei se é uma cultura local da Argentina acreditar nas regras que eles citam, são 7 regras que eles citam sobre como evitar que isso se espalhe. E eu achei isso muito legal, cara, achei isso muito interessante. Então, por mais que uma das razões para eu não assistir, que eu comentei e até fui razoavelmente criticado lá no Instagram do Horror Gratuito, sobre o filme ele não aprofundar determinados pontos, esse ponto específico em que ele só pincela a ideia de que há uma cultura, há um conhecimento, é possível muito provavelmente evitar esse mal, boa parte das pessoas mais jovens ignoram isso. Então é interessante que nós humanos temos como lidar com isso de uma maneira que
vai ser menos danosa para a sociedade como um todo, e aparentemente esse conhecimento se perdeu no meio do caminho. E é interessante como ele trabalha isso, porque é a mãe ali da dupla de irmãos, que eu até brinquei no Horror Gratuito no Instagram, que é os Winchester da Argentina, né? São dois irmãos ali, ao contrário dos Winchester, eles não são preparados para isso, eles não lutam contra demônios e aparições e coisas do tipo, mas eles são os que têm ali, eles meio que se propõem a ajudar, até porque o problema começa a vir para cima deles também, e eles têm que lidar de alguma forma com isso, seja ela boa ou ruim, ou que vai acabar bem ou mal, mas eles têm que tentar lidar com a situação. E no fim das contas, eu acho que essa é uma outra razão para assistir. É muito interessante tu ver que esse filme, e aí a comparação que eu vou fazer, galera, prestem atenção na maneira como eu vou construir a ideia, não é para pensar de maneira óbvia, tá? Mas esse filme me remeteu muito ao primeiro Duro de Matar. Vou explicar. No primeiro Duro de Matar lá, o McClane, né, o nosso queridíssimo Bruce Willis, ele é um policial, mas ele é um policial de rua. Ele não é um policial para lidar com terroristas mega armados, numa situação mega complexa que o cara não teve treinamento para aquilo. Ele sabe o básico. Esses dois irmãos é mais ou menos a mesma história. Eles não são o Ed e a Lorraine Warren, eles não são demonologistas, eles não possuem mediunidade, eles não são mega preparados de uma família, Van Helsing, não sei o que lá. Não, eles são dois caras que estavam ali e tipo, cara, a gente tem que tentar resolver isso aqui porque o bagulho tá ficando fora de controle. E eu acho que essa proximidade que talvez tenha trazido o sucesso pro filme, a empatia de que o que tu faria sobre aquela situação, como que tu lidaria com aquilo. Eles ainda têm uma vantagem, talvez, que é a mãe deles que, tipo, vai explicando ali como que ela lidaria com isso, porque existe uma, aspas, lenda, uma maneira de lidar com isso, de uma maneira que talvez seja a mais sensata, não sei se cabe o termo, mas enfim. E no fim das contas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que boa parte do sucesso do filme nem é só pela brutalidade que ele tem, sim, se tu tem problema com gore, isso pode ser um motivo para que tu fique um tanto quanto alerta sobre o que vai aparecer, mas as cenas, novamente, muitas aspas aqui, elas são tanto quanto telegrafadas, então é possível tu conseguir antecipar o que há de pior para acontecer. Eu te garanto que o que já apareceu no TikTok e outras redes sociais que a galera tem compartilhado, inclusive eu compartilhei algumas coisas, não são as piores cenas. Eu acho que assim, são cenas isoladas que se tu não tem o contexto do todo, são só cenas fortes, mas se tu tem o contexto, aí que elas têm uma carga mais pesada de fato. E aí entra a outra razão para assistir. É tudo muito bem amarrado, a razão pela qual as coisas estão acontecendo da pior maneira possível é muito bom, porque justifica, tu precisa passar pelo grau de dano que ele quer te mostrar em tela para tu ver o nível da desgraça que está acontecendo. Então, para mim, é um filme sensacional, ele é um filme obrigatório, eu estou me programando para assistir ele já pela 4ª vez, porque eu tenho muitos problemas com o espanhol, é um problema totalmente meu, eu não consigo levar a língua espanhola a sério. Não se sintam ofendidos quem fala espanhol, mas eu acho que é muito pela cultura da novela mexicana que a gente tem no Brasil. Dito isso, o que é, mulher? Sai, porra, só tem maluco nessa porra, caralho. Caralho, velho, só tem louco nessa loja. Enfim, onde que eu quero chegar? Então, a primeira vez que eu vi, eu tava vendo e meio que tentando levar a sério, então eu meio que também tirei o áudio para conseguir me conectar com o filme e tal. A segunda eu já vi mais de boa, então eu quero ver realmente, já sabendo os diálogos, totalmente isento do que está acontecendo ali em tela, dos diálogos, voltando aqui, até me desconcentrei com a galera vindo zoar aqui meu vídeo. E entrar de fato nesse universo, né? A fotografia ela é interessante, a direção de arte é muito boa. Eu acho que eu cheguei a comentar que a trilha sonora é uma coisa que me deixou um pouco de fora, mas talvez uma nova revisitada ao filme eu consiga vê-lo com um outro olhar. Beleza, gurizada medonha? É isso. E para a semana que vem, voltamos de volta para a Austrália para seguirmos falando de Beaten to Death. Sim, o outro filme que está gerando hype, porque, ao contrário de When Evil Lurks, aqui a desgraça ela é muito mais palpável. É um casal que resolve que vai vender drogas. Eles vão negociar com o fornecedor e dá tudo errado, da pior maneira possível.
ao estilo australiano, como sempre, beleza? Fica o convite também, siga nossas redes sociais, Instagram, Horror Gratuito e o Fala Prezados para trocar ideia diretamente com o Anísio. É isso, me vou, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!